Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações e mensagens do mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Saulo e Paulo. Bom, esperamos que você goste das informações. Aí você clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, pois ninguém perde por espalhar coisas boas. E desde já, nosso muito obrigado. Então, você já ouviu em algum lugar uma pergunta que é assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E se já ouviu, você sabe quem fez essa pergunta e para quem perguntou? Bom, essa pergunta foi feita pelo Mestre Jesus e foi feita para um homem que perseguia os seguidores do Cristo. E ele passou a persegui-los quando tomou conhecimento do cristianismo. Agora, a grande verdade mesmo é que essa não foi uma simples pergunta, pois essa pergunta causou o início de uma grande transformação. Bem, mas primeiro, nós precisamos entender quem era Saulo. Bom, o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, conta que Saulo de Tarso foi um doutor da lei que viveu na mesma época de Jesus e que conhecia a lei mosaica ou a lei de Moisés, como poucos. E por dominar o conhecimento dessa lei e saber da sua importância na sociedade daquele tempo, Saulo de Tarso defendia essa lei com unhas e dentes. Dessa forma, então, quando Saulo ficou sabendo do cristianismo, que crescia no seio da população mais humilde da Judéia, ele ficou furioso, pois achava que o cristianismo era uma afronta para as leis de Moisés, pois em muitos pontos o cristianismo divergia das tradições do povo judeu. Porém, o mais grave é que deixou Saulo de Tarso mais enfurecido foi quando ele descobriu que a sua amada Abigail, com quem ele planejava se casar, era irmã de um homem chamado Estevão, que pregava as mensagens de Jesus e que também conhecia muito bem as leis de Moisés. Tanto que Estevão chegou a confrontar Saulo num debate, tentando mostrar-lhe as coisas boas dos ensinamentos do Cristo. Mas a partir desse confronto, Saulo despejou em Estevão toda a raiva que ele tinha dos cristãos e não poupou esforços até conseguir condenar Estevão à lapidação pública. Porém, foi somente após a lapidação que Abigail descobriu que Estevão era o seu irmão desaparecido. E como Saulo foi o principal responsável pela morte do seu irmão, Abigail não conseguiu perdoá-lo e rompeu o relacionamento. Mas, após a separação, Abigail acabou adoecendo e morreu, o que aumentou a raiva de Saulo, que decidiu acabar de vez com os seguidores do Cristo. E certo dia, Saulo se dirigia para a cidade de Damasco para prender um cristão de nome Ananias, quando ele próprio teve o seu encontro com o Cristo, que lhe perguntou pessoalmente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, e a partir desse encontro, Saulo iniciou a sua transformação e se converteu ao cristianismo. E foi a partir disso que ele percebeu que os ensinamentos do Cristo não eram contra as leis de Moisés, mas que serviam de complemento. E assim, quanto mais Saulo conhecia os ensinamentos do Cristo, mais queria espalhar os ensinamentos para outras cidades. E com o passar do tempo, ele se tornou o principal divulgador do cristianismo, o que fez com que as mensagens do Cristo se espalhassem para além das fronteiras do lugar onde Jesus as deixou. E essa transformação foi tanta ao ponto dele trocar o seu próprio nome de Saulo para Paulo
de Tarso. Bom, o livro Paulo e Estevão mostra a transformação de uma pessoa que perseguia os seguidores do Cristo, sem saber ou tentar entender o significado do cristianismo. De uma pessoa que ficou cega, mas quando as escamas caíram dos seus olhos, não só os seus olhos se abriram, mas também a sua mente se abriu. E se abriu para entender o verdadeiro significado daqueles ensinamentos. Pois as palavras do Cristo não prometeram um paraíso sem uma transformação interna. Tanto que Jesus foi muito claro quando disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não disse: livrarei vocês do jugo e dos fardos. E também quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, ele não disse: livrarei vocês de todo o peso do mundo. Bem, o livro também nos conta que após anos de trabalho e pregação, Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, foi degolado. E que ao abandonar seu corpo físico, ele se sentiu livre de todo o sofrimento. E que ele foi recebido no mundo espiritual, por Ananias, por Gamaliel, por Abigail, por Estevão e pelo próprio Jesus. Bom, e assim dessa forma, nós podemos observar que os seguidores do Cristo não tiveram vida fácil e sofreram muito, e que todos precisaram se transformar até conseguirem entender o verdadeiro sentido da vida. Agora, o mais importante é que, apesar de tudo, eles não desistiram da missão de espalhar as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus. E isso é para se pensar. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Ajudou de alguma forma? Então clica aqui embaixo no joinha e compartilha com os amigos. Desde já, nosso muito obrigado. E o Plano Espiritual agradece. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz para você.